aqui agora, Pai, a tua igreja reunida, Pai, o único e objetivo e alvo, Senhor, seja aprender mais de Cristo, Pai. Pai, que nós possamos ser instruídos por Ti, Pai. Revelação através do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, mais e mais de Cristo em nossas vidas, Senhor. Para que sempre saibamos, sempre fiquemos firmados que Cristo é suficiente. E o Senhor não vai dar nada além de Cristo nas nossas vidas, ó Pai, porque Ele é tudo e tudo em nós. Senhor, através dele somos capazes de tudo. Pai, te peço que as trevas... Te peço não, Pai, eu ordeno que as trevas sejam barradas, Pai, agora, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Aqui reine a graça e a paz do Senhor, ó Pai. Um culto em harmonia, racional, Pai, um culto feliz a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. De manhã, o Diácono Thales falou uma coisa interessante, só um adendo antes de começar, que lembra que ele falou às vezes é difícil você entender que uma prostituta, um ladrão, é importante para Deus. A gente tem que sempre lembrar que o que é importante para Deus é o homem, entendeu? A pessoa não é mal, o homem não é mal, ele está mal. E o Senhor pode resolver isso. Por isso que Ele quer. Por isso que Ele quer o bandido, por isso que Ele quer a prostituta, por isso que Ele quer o mais cruel dos humanos, da mesma forma que quis o pastor Arão, que quis você. Porque Ele quer o homem que está ali. Não importa o que o diabo fez. Ele tira, Ele conserta, Ele é Deus poderoso. Às vezes, botando isso na mente, fica mais fácil de entender e de aceitar. Porque é tão injusto, né? Poxa, mas como? Não. O Senhor quer a todos. A gente vai ver hoje um resuminho da vida de José. A gente não está em EBD, tá? Vamos ver apenas alguns aspectos necessários para entender o que Deus quer nos falar hoje por revelação, tá? Mas eu convido a todos que estão aqui, a lerem os capítulos que eu vou passar, que é de Gênesis, pode abrir sua Bíblia em Gênesis, a partir do 37, para você ler até o final, do 37 até o final em casa, durante a semana, tá? A palavra, o Senhor fala por revelação, mas você também pode consolidar. Tá? Você pode consolidar. Não adianta muito você vir aqui, só ouvir e depois não ter uma consolidação no dia após dia. Você precisa disso. Tá? A constância da vida vem pelo meditar e meditar na palavra de Deus. Então, convido, tá, a ler para que através do Espírito Santo de Deus esse conhecimento seja consolidado na sua vida. Também, eu falei, convidei, né? Vamos ler o 37, a partir do 37 até o final, vida de José. Mas muitos me perguntam, por onde começar a estudar a Bíblia? Por onde começa? Onde começa? Começa por Cristo. Primeiro por Cristo. Não lendo livros sobre Ele. Eu vou ver onde fala de Cristo aqui. Não. Você tem que começar recebendo a vida que Ele te deu na cruz. A Bíblia não é um livro de história, e sim a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Esse é um conceito muito importante. Tá? Ela não contém algumas palavras, ela é viva, eficaz. Se ela é a palavra de Deus, como é que você inicia uma conversa com quem você ainda não conhece? Se você não conhece, como é que você inicia uma conversa? Cristo está aqui, essa é a palavra. Como é que você começa? Nunca viu a pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Né? Você conversa, ele vai te falar. Prazer, sou Jesus Cristo, enviado de Deus. Vim para me sacrificar por você, para que você seja livre do pecado e tenha acesso ao nosso Pai. É assim que você começa a estudar a palavra de Deus, por Cristo. Depois você vai bastante. E, além disso, eu recomendo começar pelo começo, que é Gênesis. É que Gênesis gera dúvidas. E dúvidas são importantes, porque você tira a dúvida e você evolui. Então é bem importante. Não se amedronte com, às vezes, coisas que você não vai entender. É assim mesmo. Deus vai te revelando aos poucos. Tá? Bom, na vida de José, é interessante, estava até conversando com o Thales hoje, a semelhança de José com Jesus Cristo.
Ele praticamente prefigura. Praticamente. E eu não vou falar que ele prefigura em todos os aspectos, porque eu não tenho conhecimento para defender todos os aspectos, mas acredito que ele praticamente prefigura Cristo. Ao final do estudo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tabela que eu tenho aqui, que eu comparei cada ponto que a gente vai ver da vida de José com a vida de Cristo. E vocês vão ver que é muito igual, é muito igual. Isso é um bom exemplo, porque às vezes falar, siga Cristo, imite a Cristo, às vezes pode ser difícil. Mas José está aí, José era homem. E fez, e praticamente prefigurou o Messias, praticamente. Então vamos estudar a vida de um homem simples que conseguiu. Entendeu? Conseguiu. E conseguiu em Cristo, porque ele sofreu. Sofreu. José não era patriarca, o pai dele era. Não era primogênito, Rubens era. Mas ele herdou a aliança. Entendeu? José não tinha família pesada, nome pesado, como se diz hoje em dia, não tinha berço de ouro. Ele era filho, mas era o caçula. Mas ele não tinha aquela coisa. E foi ele. Foi ele. Deus não precisa de nada de você, nome pesado, histórico, primogenitura, não precisa. José conseguiu com o Senhor. E a gente pode dividir a história de José em 3 partes. Essa mosca aqui. 3 partes. O que aconteceu primeiro com José? Primeiro ele foi treinado. Depois, testado. E finalmente, triunfante. Ele passou por tudo. Do Gênesis 37 a 39, 20 mais ou menos, você vai ver o filho amado. Tá? Isso que eu estou explicando, a gente vai ler aos pouquinhos, só para se você quiser anotar, se você quiser guardar. Do Gênesis 39, 21 a Gênesis 41, 36, José, o sofredor paciente. E de Gênesis 41, 37 a Gênesis 50, 26, temos José, poderoso e soberano. O objetivo não é dar uma exemplo de vida, motivação ou autoajuda baseado na vida de José. Não é isso. É demonstrar que Deus faz que a ira do homem o louve. Porque a ira do homem caiu sobre José. Mas Deus mudou aquilo tudo. Todas as situações a favor dele. E tem um escritor que eu gosto, que é o Scrooge. Ele falou um termo interessante. Em cada mudança na vida de José, vemos Deus transformando a maldade do homem em algo que contribuiria para o cumprimento de seu propósito e promessa de redenção. Em cada ato, entendeu? Em cada mudança, a maldade do homem é revertida. Vamos começar então no 37. Eu vou fazer uma leitura rápida com as anotações que eu tenho, a gente vai saltar alguns versículos, mas no começo José apacentava o rebanho com seus irmãos. Ele começou a ser odiado e perseguido. Ele tinha sonhos que o colocavam como senhor soberano, mas ainda era um simples pastor de ovelhas. E nesse momento, o seu pai demonstrava afeto por ele, porque ele era caçula, só por causa disso. No 37, 3, ora, Israel amava mais a José, agora já chamado do pai dele de Israel, né? Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Ele era caçula. Entendeu? E logo, vendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. Ou seja, ficaram com inveja mesmo, ficaram com raiva. Os irmãos, desde o princípio aqui. E ele teve sonhos. Os sonhos revelavam o que seria o futuro próximo dele. Não tão próximo, 4, 5 anos. Atávamos feixes no campo, no 7. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu.
E com isso, no finalzinho do 8, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. E no outro sonho, ele sonhou que o sol, a lua, isso no 9, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ou seja, ainda eles perguntaram, haveremos nós de se curvar-se perante ti em terra? Os irmãos ficaram com ciúmes. E o pai, no entanto, considerava contigo. O pai guardou. Ok. Bom, passou um tempo. Teve uma situação que José estava indo aos irmãos. E no 20, você já vê os irmãos armando contra ele. Primeira armação de morte da própria família. Tá? Na vida de José, da própria família. Aí, do próprio povo. Da própria nação. Vamos sempre tentar lembrar de Cristo, esses exemplos. Vindo, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. 20. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão os sonhos. Ainda debocharam. Rúben, o primogênito, não compactuou e falou para lançarem ele na cisterna com o intuito de voltar ele depois para o pai. Ok, tacaram ele na cisterna. No 27, você já vê que eles resolveram vender José aos ismaelitas. Vender o irmão mais novo. Que legal, né? Venderam o irmão mais novo. Venderam por quanto? 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata, 228 gramas de prata. Se você fizer uma conversão mais ou menos, que não dá para ter nunca conversão, porque eu não sei o valor que a moeda tinha na época. Tá? Hoje dá mais ou menos 10 mil reais. Não era muita coisa. Era muita coisa. Se você comparar as 30 moedas de prata que o Judas recebeu, essas sim, essa dava para comprar uma fazenda. Né? Mas José foi por 20 ciclos, 228 gramas. Ok. Só que foi vendido, tudo bem. Você pode pensar assim, mas o Senhor não salvou José disso? Calma, calma. Logo no primeiro local de trabalho forçado, a gente vai saltar o 38, porque fala de Judá e Tamar. Esse eu vou estar falando sobre o 39. Logo no primeiro local de trabalho, José demonstrou que era diferente. Abençoado por Deus. E trouxe bênção para a casa do seu senhor. Logo se começou a destacar. Ou seja, onde quer que esteja, o servo do Senhor brilha, é o cabeça, é a luz. Okay? Receba, entenda isso, tá? E não atrapalhe as obras do Senhor na sua vida. Ele estava na provação, estava no problema, escravo, preso, mesmo assim, ali, Deus exaltou ele. O Potifar, que era o senhor dele, deixou tudo na mão dele. Tudo, tudo. Ele se destacou tanto que novamente o mundo o odiou. Novamente. E o mundo tentou. E não conseguiu. E odiou mais ainda. A mulher do Senhor tentou instigar ele a dormir com ela, uma egípcia, por vários dias seguidos. E ela não conseguiu. Por vários dias seguidos. E as egípcias, se você pegar outros estudos sobre o povo egípcio, nessa época, tinha mais ou menos esse costume. As esposas não eram muito fiéis. Tá? Se você pegar a história de Ramsés, você vai ver que elas não eram muito fiéis. Ou seja, para ela não era nenhum grande escândalo fazer aquilo. Mas para ele era. A resposta mais do que interessante de José foi o seguinte. Vamos ler o 39, o 8 e o 9. 39, 8 e o 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo que me tem passou ele às minhas mãos. Ou seja, o senhor passou ao servo tudo que tem, tudo nas mãos dele. Ele não é maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? O raciocínio é bem interessante. Se Deus me dá todas as coisas, por que eu vou pecar nesse tão pouco?
Por que eu vou ceder para o mundo? Olha que raciocínio interessante. Se você tiver um momento de tentação, um momento de provação, tenta lembrar, Deus lhe dá tudo. Para que você vai errar nisso tão pouco? Entendeu? Ninguém ia ver. Ninguém ia ver, mas não. E detalhe que José sabia, tinha tomado por autoridade, por verdade na vida dele, que ele era tão igual ao Senhor dele naquela casa. Olha a autoridade que ele tomou para si, falando com a mulher do homem. Falando com a mulher. Ou seja, ele tomou autoridade. Cristo deu a bênção, Potifar deu a gerência praticamente da casa dele, e ele tomou isso como verdade e acabou. Às vezes, Cristo dá uma verdade para a gente, dá uma obra, uma missão, uma condição, e você não consegue. Ai, mas será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Então, às vezes a gente fica receoso. Toma para si. Não deixa passar. E interessante, vários estudos da Bíblia, existem livros de guias que eles estudam a Bíblia de uma forma versículo a versículo, sinótico. Definem que o período de teste de José vai começar depois, agora na prisão. Mas para mim não. Para mim, a mulher egípcia foi o primeiro teste. Por mais que ele tenha terminado com grande êxito, para mim foi o primeiro teste. E até esse momento, o que a gente vê? Que Deus não livrou José dos problemas e das tentações. Como é que ele livrou? Só muda nas tentações e nos problemas ele livrou a José. E isso é muito mais interessante, porque você passa pela experiência, você se edifica e você não toma dano. Deus não vai te livrar das situações, ele vai te livrar nas situações, para demonstrar o poder dele. É muito mais interessante uma pessoa que vive e passa por vários problemas e não leva nenhum dano do que uma que nunca viveu nada. Leiga, inocente. Para ter perfeição, tem que ter pressão. Lembra da história do diamante? Quanto mais pressão, mais bonito é. A pressão e os problemas são instrumentos do Senhor, sim, aqui na terra para a gente. Mas não precisa temer, porque Ele dá a libertação, Ele dá a cura, Ele dá a salvação, Ele dá a condição na situação. Sempre tenta lembrar. Bom, agora José vai ser testado na prisão. Também no cárcere. Aí, ou seja, ele foi para a casa do Potifar, foi exaltado ali dentro. Potifar acreditou na mulher, mandou prender ele. Aí ele vai de novo para a prisão. Só que não demorou muito no cárcere. Se você ler ali a partir do 40.1, você vai ver que o Senhor fez com que o carcereiro confiasse plenamente em José. O carcereiro confiava os outros presos, as chaves, tudo a José. Você vê agora, onde deixa esse homem? Onde deixa ele reina? Onde deixa esse homem ele prospera? Fica até difícil do inimigo conseguir lidar com isso. É assim que devemos ser. O inimigo não vai ter chance. Ele vai tentar, onde eu vou deixar essa pessoa? Você bota aqui, ele fica feliz e prospera. Você bota ali, fica feliz e prospera. Por quê? Porque a felicidade e a prosperidade vem de dentro. Vem de Jesus que está em você. Isso é o que faz. Isso emana e tem aquela expressão de sai da minha aba. As pessoas que estão em volta de você vão na carona também. O começo passa e sai arrastando todo mundo junto. A bênção vem e quem estiver do lado, às vezes você vai ver que foi abençoado. É assim, é assim. E onde te colocarem, você será sal, luz, você será vitorioso. Tá? Não é uma palavra de autoajuda, memoriza, não. É verdade, está escrito na palavra. Se a gente acredita, a gente tem que tomar posse. E José interpretou 2 sonhos. Mais 2 sonhos. É muito engraçado como é que o evangelho se desenrola. Ele vai se juntando, se equiparando, prefigurando, pós-figurando, de uma forma muito interessante. Do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. O sonho do copeiro-chefe era bom, e aí eu vejo a mão de José. O do padeiro-chefe, ele falou que ele ia morrer, ia ser enforcado. O do copeiro-chefe, não.
Não, você vai voltar para a casa do faraó, o copeiro-chefe. E era bom. E José pediu, ó, quando você voltar, você lembra de mim, tá? Você lembra de mim. Palavra de José. Você acha que ele lembrou? Não. Não. Mas, no tempo do Senhor, 2 anos depois, o copeiro-chefe lembrou dele. Ou seja, você vê o tempo da operação do Senhor. O tempo da operação do Senhor. José até pediu um favorzinho para ele, mas o Senhor não. O tempo é esse. 2 anos. E ele foi levado a Faraó e foi interpretar os sonhos de Faraó. O interessante é que esses dois sonhos que ele interpretou, copeiro-chefe e espadeiro-chefe, ele saiu da prisão depois. Quem saiu com ele? O copeiro-chefe. O outro não saiu, morreu. Quem saiu da cruz? No monte? Tinham 3, não tinham? Um foi com Jesus, o outro morreu. A prefiguração é linda e maravilhosa. Jesus falou para um, você vai estar comigo, e o outro morreu. Ou seja, é muito semelhante para você dizer que é coincidência. E tem mais coisa, vamos lá vendo mais coisa. E José só foi interpretar o sonho de Faraó segundo a instrução de Deus. Ele não tinha nenhuma ambição, tá? E pelo contrário, ele deu a orientação de como passar os próximos anos. Para a gente lembrar um pouquinho da história, José interpretou o sonho de Faraó, que iam ter anos de seca, 7, né? 7, e 7 anos de fartura e 7 anos de seca, ok? Na terra do Egito. E ao redor, terra em geral, não limita muito aqui qual foi a amplitude disso. O que o Senhor falou para José? José, fala para o faraó que ele tem que estocar a comida nos 7 anos, para depois suprir e até vender. Tá? O que o mundo faz? Bom, já tem o segredo, né? Então vamos negociar esse segredo aqui, né? Não, ele falou, faz isso. Ele falou para o faraó. Ele interpretou o sonho e deu a solução. Isso no mundo, hoje em dia, é loucura. O negócio de guardar o segredo, guardar a chave do sucesso, o pessoal fica com aquela coisa, nossa, o conhecimento não tem valor nenhum se não for compartilhado. Ele passou, aos olhos do mundo ele seria o mais boboca de todos, e Faraó fez ele. Ah, é assim? Então vem cá você e faz. Pronto, você vai ser senhor dessa terra. Aí nós vemos do vendido, por menos de, sei lá, 10 mil reais, ao praticamente governante. Praticamente governante. Faraó fala que nada vai se fazer, nenhuma pedra vai se mover se José não autorizar. Olha a ascensão rápida. E o mais interessante, a gente pensa que o José entregou ouro, mas não é assim. Na minha profissão, faço muitos vídeos explicando às pessoas como fazer os procedimentos em informática. E avançados. Procedimentos que eu levei anos para aprender. Eu passo, tá de graça. O que acontece? É uma coisa maravilhosa. A pessoa me chama para fazer. O vídeo está ali, tá ensinando. Mas não, já que você sabe fazer, vem aqui e faz. É assim que acontece. Entendeu? Esse negócio de você guardar para si, não seja que nem o mundo, seja diferente. Compartilhe, passe. Entendeu? O mundo tem umas receitinhas de sucesso que não levam a nada. E Deus explica na palavra. Ele foi lá e falou. E pronto. É muito engraçado. Às vezes eu boto um treinamento à venda de coisa que eu já botei de graça na internet. E tá lá. E o cara vê, mano, ele quer pagar o treinamento. Quer fazer. Ou seja, é diferente. A nova criatura não precisa seguir nada do mundo. Nada. Nenhuma técnica. Nada. Agora, temos José finalmente triunfante. Agora a gente vai ler um pouquinho mais. A partir do 41, 39. Agora é onde José mais louva, honra e adora ao Senhor. Porque ele teve oportunidade também, né? Agora ele estava na frente de todos. Vamos pegar no 41, 39. Vamos ler o 49. Depois disse Faraó a José:
visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Olha o que interessante que falou Faraó. Visto que Deus te fez saber tudo isso. Já estava claro, quem fez foi Deus. Avançando, no 51, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele nem lembrava mais. Sabe aquela história de não lembrar a bênção na aflição? Acontece. Você tem que relembrar para se lembrar a operação do Senhor na sua vida. Mas acontece porque o Senhor faz você esquecer. Aquele problema que era uma aflição, o Senhor faz esquecer e faz renovar. E na terra da aflição Ele te faz próspero. Isso é muito legal, porque praticamente não fica a memória, né? No 42:2, tenho ouvido que há cereais no Egito, já os irmãos de José. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. E desceram 10 irmãos do José. Foram comprar agora com ele. José era governador naquela terra. Era ele quem vendia no 6, tá? A todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Ou seja, o sonho se concretizou. E os irmãos nem o reconheceram. Veio para os que eram seus, mas os seus não. Mas todos aqueles que o receberam, deram a vida eterna. A prefiguração é muito legal. Vamos dar uma olhadinha agora nessa parte da prefiguração. Perdão, antes, só para finalizar aqui o texto, no 45, vamos ler o 45, o 4, o 5 e o 8. Onde Jesus dá-se a conhecer a seus irmãos. 45, 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem me vendeste no Egito. Olha que legal agora no 5. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver de me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, não era mais difícil para José, porque José prosperou. José ganhou. José ganhou o mundo. O mundo dele, ele ganhou. Era difícil para os irmãos deles que tinham feito a maldade. E ele se compadeceu disso e facilitou a entrada dos irmãos. Ele se compadeceu e recebeu. Existe um momento no processo de salvação que você entende quem você é. Não sei se vocês todos lembram disso. Às vezes é um curto momento, às vezes é um momento mais longo. Vem o Senhor, Ele vai te lavar dos seus pecados. E você percebe o quão ruim você é. Você percebe a glória que está vindo para a sua vida e você percebe como você é. E você fala: como eu vou receber isso? Comigo foi bem claro isso. Como? Não posso, não tenho condições. Aí o Senhor vem e fala: não tem problema, eu te aceito, eu te amo do jeito que você é. Vem para mim. Olha que interessante. E no 8: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a tua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, ele reconheceu que quem enviou ele foi Deus. Ele passou por aquilo tudo, mas reconheceu. E se a gente for traçar um pequeno comparativo, em Gênesis 37, temos o filho amado, Jacó, odiado pelos seus irmãos. Vamos traçando, lembrando de Cristo. Governo rejeitado. Não reconheceram como governador. Tramaram contra ele. Tramaram contra Cristo. Despojados de suas vestes. Cristo também foi despojado das suas vestes. Mateus 27 e 28. Vendido por prata. Até por prata foi igual. 30 moedas Jesus, 25 José.
2 foram presos com ele. Um foi salvo e outro não. Os 2 crucificados com Jesus. Sem pecado em sua conduta e sua natureza. Que ele fala, eu sou inocente, não sei por que vim para cá. Ele foi preso inocente. Foi vendido inocente, na verdade, né? Libertado pelo rei. Faraó. Faraó é rei. Sabedoria perfeita. Ele administrou o Egito. Ele administrou mais do que uma nação, porque a nação não se mede só, não era nação na época, mas não se mede só pela fronteira naquela época, pela influência. Os povos vinham comprar. Ou seja, ele fez uma ótima administração com o Senhor. Sabedoria perfeita. Todo o poder lhe foi dado, assim como Cristo. Devia ser obedecido. Serviu todas as nações. Não foi reconhecido pelos seus irmãos. Cristo também não foi pelo seu povo. Fez-se conhecido por meio de um intérprete. Olha que interessante. Quando ele estava no caso de Faraó, ele não falou diretamente com os irmãos, porque os irmãos não reconheceram. O intérprete falou. Ele estava entendendo, só que estava usando o intérprete. Quem é o intérprete de Deus para revelar Cristo? O Espírito Santo de Deus. Ele que revela. Ramo frutífero, Gênesis 49, 22, que é o que a gente não passou, né? 22, esse a gente não leu, vamos voltar. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. E quem assistiu o que eu falei 2 domingos atrás, João 15:5, fala do ramo frutífero. José era um. Limpa e dá mais fruto. Então José vinha, crescia, ele limpa e dá mais fruto, dá mais fruto, dá mais fruto. Onde quer que esteja. E por fim, reconheceu que tudo veio de Deus. José, a gente leu em Atos 2:23, só para finalizar. Vamos abrir o Atos 2:23. Aqui o meu dedo. Sendo entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por monge iníquos. Pela presciência de Deus. Ou seja, Deus sabe tudo, todas as coisas, antes, até mesmo que aconteçam, Ele já sabe. Ou seja, é grande relevância a vida de José. E não é para você tomar como exemplo, mas você para relembrar que na aflição, há a solução. No problema, há a solução. Na tentação, há o livramento. Assim como José foi um homem, assim como Cristo foi, às vezes é mais difícil você tentar, assim, mas é Jesus. Não, mas era José aqui. José, caçulinha. Então, que a gente fique firmado nessa certeza que no problema Deus é a solução e na tentação Deus é o livramento. Vamos terminar com a palavra de oração, como sempre. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua revelação aqui hoje, Pai, pela Tua palavra. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor fala da Sua maneira, o Senhor fala da Sua forma, e não compete a mim, Pai, ter sucesso ou não ter sucesso, Pai, aqui, Senhor. Compete a Ti, a Tua palavra, Pai, que vai agir e vai ter sucesso, Senhor. Pai, que essa palavra que foi falada, Senhor, chegue a cada um de forma individual, cada um de uma forma que o Senhor quer, Pai, mas que a certeza, Pai, que o Senhor nos livra, Pai, de forma magnífica e perfeita, Pai, do mundo, Senhor, através de Cristo, fique firmado em nossos corações. Que nós não tenhamos dúvidas sobre isso, Pai, que nós tenhamos sempre isso como verdade viva, Pai, como chancela na nossa testa, Senhor, sabendo que nós somos vitoriosos em Cristo, Pai, assim como José foi, assim como Teu Filho enviado foi. Pai, dá uma semana de meditação em Ti, Pai, que cada um aqui possa ler essa história, Senhor, que através do Seu Espírito Santo o Senhor revele mais e mais, ó Pai. Que no próximo encontro nosso, Senhor, possamos trocar conversas sobre isso, Senhor, pois é assim a Tua palavra, Pai.
é alegre, é divertida, é uma história, uma revelação de Cristo ao mesmo tempo, Senhor. Nós possamos nos entreter disso, Pai. Que nós saibamos tirar proveito da Tua palavra sempre, 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 Pai. Que a comunhão exista aqui entre os Teus servos, ó Pai, entre irmão e irmão, Pai. Pai, que a graça e a paz do Senhor, Pai, reine em cada casa de nova criatura aqui, Senhor. Pai, que tenhamos sempre a certeza da Tua libertação, Pai. O Seu Filho já foi entregue por nós, Senhor. Não há nada mais a ser feito, Pai. Já foi, Senhor. Tomamos isso como posse, como verdade, Pai. Pai, te agradeço por mais esse momento aqui na Tua casa, Pai. Em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.